Hoje, a mensagem é chamada O Mandato de Divulgar as Obras de Jesus. Em Mateus 5,14 diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e quando alguém acende uma lâmpada, não a coloca debaixo de uma vasilha, mas em um lugar apropriado para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Deus nos direciona para garantir que nunca escondamos nossa luz, mas a coloquemos à vista de todos, em público, no topo de um monte, para que todos possam ver. Amém? Marcos 16,15 diz: E então ele lhes disse: Vão por todo o mundo e preguem as boas novas a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Vamos começar do começo. Vão por todo o mundo e preguem as boas novas a todas as pessoas. Esta é a comissão que Deus nos deu, o mandato que Deus deu a cada crente, a cada filho de Deus. Pregue as boas novas. As boas novas, para resumir o que são, é Jesus. É quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Agora mesmo, Jesus está salvando pessoas. Ele está curando pessoas de qualquer tipo de doença. Ele está libertando pessoas de qualquer tipo de opressão, vício, depressão, ansiedade, ataques de pânico, terrores noturnos, pensamentos suicidas, distúrbios mentais, insônia, dor crônica. Ele está libertando pessoas de qualquer tipo de problema, luta ou questão que alguém tenha. Todo tipo de opressão, todo tipo de doença, Jesus está libertando e curando seu povo agora mesmo. Aleluia. Esta é uma parte muito grande das boas novas. Esta é uma parte muito grande das boas novas que não foi divulgada. Foi lida na Bíblia um pouco, mas não foi falada com paixão, convicção e testemunhos que a sustentem. Evidências em nosso tempo, em grande parte. E nas gerações passadas, em grande parte também. Então, a maioria das pessoas no mundo hoje não sabem dessa parte das boas novas. E essa parte das boas novas é tão importante quanto as outras partes das boas novas. É tão importante quanto as partes das boas novas que Jesus veio para salvar você e para salvar você dos seus pecados. E para salvar você de uma vida inteira de inferno. É tudo uma coisa só, essas boas novas. Fomos comissionados para contar as boas novas. E Jesus diz: Vocês farão as coisas que eu fiz e coisas maiores. Ele disse isso aos seus discípulos e ele disse a nós. E ele ordenou aos seus discípulos e a nós hoje que pregássemos as boas novas, pregássemos que o reino do céu se aproximou, curássemos os doentes, expulsássemos demônios, ressuscitássemos os mortos. Então ele fala tudo em uma só frase. Isso não nos diz que todas as coisas são tão importantes? Não podemos negligenciar nenhuma dessas coisas, certo? Qualquer uma dessas direções de Deus, certo? Isso tudo são as boas novas. Aleluia! E quanto mais as pessoas ouvirem a plenitude das boas novas, mais elas desejarão vir a Jesus. Mais elas terão fome de vir a Jesus. Mais Jesus será tão irresistível que elas deixarão o mundo e virão até Ele. Amém? Aleluia. Então, quando falamos sobre brilhar nossa luz, quando Jesus diz, brilhe a sua luz, isso tem um grande significado, brilhar a sua luz. É contar as boas novas. Falar as boas novas. Gritar as boas novas. Cantar as boas novas.
Publicar as boas novas. Compartilhar nas redes sociais as boas novas. Compartilhar por toda parte, o mais longe e mais amplo possível, as boas novas. É assim que brilhamos a luz de Jesus. É assim que somos a luz do mundo. Como somos a luz do mundo é quando revelamos Jesus em nós. Então, se você foi curado e libertado, você tem um mandato para revelar Jesus, o curador e o libertador que você experimentou e que transformou sua vida. Você tem um mandato para dizer: Jesus me curou disso. Jesus me libertou disso. Se você quer saber o que é pregar as boas novas para você, é assim que é para você. E se você apenas recitar algum tipo de mensagem que todos repetem, sem ser genuíno, sem ser original, sem seu testemunho nela, sem ser vulnerável, sem ser real, você não está realmente compartilhando as boas novas. Você está compartilhando um roteiro. Você está compartilhando religião. Isso não é ser a luz. Precisamos mostrar o verdadeiro Jesus que experimentamos. Precisamos mostrar a verdade do que ele fez em nossas vidas. E tantas pessoas se escondem atrás da religião. Elas se escondem atrás de simplesmente fazer o que acham que é o suficiente. Compartilhando o evangelho, mas não com coração, não com genuinidade, não com testemunho acompanhando. E por vergonha ou preocupação com o que as pessoas vão pensar, elas escondem o testemunho. Então, talvez elas compartilhem palavras, elas compartilhem sobre Jesus em palavras, mas não compartilham com o coração. Então, elas não estão brilhando a sua luz. Essas são as partes mais importantes do nosso chamado, é ser o mais real possível com as pessoas sobre o que Jesus fez em nossas vidas, nas vidas de nossas famílias, nas vidas de nossos filhos. Aleluia. Aleluia. Então, contar as boas novas, o que isso significa? Pregar as boas novas. A maior parte de como isso vai parecer para você e onde terá tanto efeito no reino, onde terá tanta unção, é quando você compartilha seu testemunho pessoal. Você compartilha a sua boa nova pessoal. A boa nova do que Jesus fez pela sua vida. Isso é o que vai carregar a maior unção para tocar a vida de outra pessoa. Você sabe quantas pessoas já ouviram o evangelho religioso? Elas já ouviram a história de Jesus religiosamente milhões de vezes. Você sabe quantas pessoas passaram por pessoas como um cartaz gritando com condenação e um alto-falante agressivo que machuca os ouvidos? Tantas pessoas já viram essa mensagem. Viram, arrependam-se ou você irá para o inferno. Elas viram a mensagem sobre Jesus, elas sabem a história geral e viram isso dessa forma. O que as pessoas estão perdendo é a verdadeira boa nova. E as boas novas na sua plenitude. A boa nova, não que Jesus costumava fazer isso. E, bom, acreditamos que ele ainda faz isso hoje, mas eu não posso te dar nenhuma evidência ou qualquer coisa que eu tenha visto que ele tenha feito hoje, que ele tenha expulsado demônios hoje, libertado pessoas de qualquer tipo de opressão ou qualquer tipo de doença hoje. Sabe, as pessoas não são estúpidas. As pessoas conseguem perceber o que é real. Aleluia. As pessoas conseguem perceber o que é real. Então, as pessoas ouvem essas mensagens tantas vezes, elas ouvem religião tantas vezes, não é, na maioria das vezes, especialmente na América, onde muitos de nós vivemos, e mesmo nos lugares de onde vocês viajaram, especialmente nesses lugares, a maioria das pessoas já ouviu falar de Jesus, já ouviu a história geral do Evangelho, mas não ouviram a verdadeira Boa Nova. Elas não ouviram a verdadeira Boa Nova, o Evangelho compartilhado com amor, e não com religião, e não com condenação.
E não só isso, mas o que Jesus faz agora, que ele cura e liberta agora, que o amor dele é tão maravilhoso. Não apenas que ele nos resgata depois que morremos, o amor dele é tão maravilhoso, mas o amor dele é tão maravilhoso aqui e agora, e cada dia, e cada hora de cada dia, o amor dele é tão maravilhoso. Por que que eu estou dizendo isso com tanta paixão? Porque eu já provei o amor dele inúmeras vezes. Eu provei como ele me curou quando eu estava sofrendo, como ele me resgatou da opressão demoníaca. E as pessoas podem sentir o poder de Deus através de você quando você testemunha essa verdadeira boa nova. Eles podem sentir a unção. Elas podem sentir que há algo diferente sobre essa pessoa. É como se ela estivesse brilhando, há uma luz ao redor dela. Isso é você sendo a luz do mundo, não escondendo a verdade. Compartilhando toda a sua história de como você precisou de Jesus e ele te resgatou, te salvou, te curou e te libertou de todo tipo de coisa ruim, de todo tipo de coisas nojentas com as quais você estava envolvido. Ele te salvou disso. Ele te libertou. É assim que somos a luz do mundo. Então, Deus deu a todos nós um mandato para compartilhar essas boas novas dos milagres que ele faz, que vimos ele fazer para outras pessoas e que experimentamos ele fazer por nós. Este é um mandato. Isso é ser a luz do mundo. Isso é compartilhar as boas novas. Isso é pregar as boas novas. Este é o nosso mandato, crentes, filhos de Deus. Se você não está fazendo isso, você está desobedecendo a Deus. Se você não está compartilhando o seu testemunho, se não está compartilhando o testemunho da sua família, de seus filhos, você está desobedecendo a Deus. Isso é sério. Este é um mandato que Deus nos deu. Isso é a coisa mais importante que fazemos nessa terra. Por isso estamos aqui. Este é o nosso propósito, nosso chamado, ser a luz do mundo para compartilhar o que Jesus fez em nossas vidas. Amém? Então, aqui na Igreja 5F, como um ministério, temos esse mandato para ser honestos e compartilhar as boas novas sobre o que Jesus faz pelas pessoas. Nós não fazemos libertação aqui debaixo da mesa, em um quarto nos fundos, porque Deus nos deu um mandato para mostrar o amor dele. Lembre-se da semana passada. Qual é o poder dele? O amor dele. O poder dele é igual ao amor dele. Quando o poder dele vem sobre alguém, elas caem com o poder de Deus, elas tremem, elas sacodem. O poder dele faz os demônios tremerem dentro de alguém. Isso é o amor dele expulsando os demônios que os atormentaram por décadas ou toda a vida. Esse é o amor de Deus. E nós não temos vergonha do amor de Deus aqui, do poder de Deus aqui. Nós temos orgulho do nosso Jesus, temos orgulho do poder dele, temos orgulho do amor dele. Cada vez que vemos o poder de Deus tocando alguém e fazendo os demônios se manifestarem nela, fazendo ela cair para trás, ou seja o que for, cada vez estamos vendo Jesus resgatar alguém, salvar alguém. Cada vez estamos vendo, é como se Jesus estivesse vindo do céu e o mundo parasse e ele deixasse não apenas as 99, mas bilhões de pessoas para alcançar a única pessoa nesse momento, tirando-a das profundezas das cavernas mais fétidas da prisão, onde ela foi atormentada com suas mentiras durante toda a vida. Ele a puxa para fora, ele a abraça. Ele faz os demônios saírem da vida dela, que a atormentaram na mente dela a cada minuto de cada dia, em alguns casos, dizendo coisas tão vis e malignas como: mate-se, você não vale nada, você está melhor morto, você não é bonito o suficiente, você não é bom o suficiente. Quaisquer mentiras.
Os demônios têm falado essas mentiras para as pessoas a cada minuto de cada dia. Algumas pessoas aqui, de vocês, que já experimentaram isso, eu já ouvi seus testemunhos. Por décadas, toda uma vida. E Jesus te liberta disso em 1 segundo, liberta a pessoa completamente. Quem o Filho libertar será de fato livre, completamente. Isso não é como tomar remédio, não é como colocar um band-aid. Quem o Filho libertar será livre de fato. Ele faz todos esses demônios, todas aquelas vozes horríveis saírem. Quão bonito é isso? Isso é a coisa mais bonita do mundo, que o mundo inteiro precisa ver. Isso é a coisa mais bonita do mundo, a coisa mais bonita do mundo. É ver o poder de Deus se manifestando em alguém e libertando-a. Aleluia. Quando vi demônios falando através das pessoas pela primeira vez, foi na igreja do meu pai espiritual, o profeta Jordevi, em sua igreja, na Tanzânia. E foi um serviço de libertação em massa. E foi a primeira vez que vi uma libertação em massa. E muitos demônios estavam falando de dentro das pessoas, falando sobre como estavam tentando matar essa pessoa e todas as suas tentativas diferentes de como estavam tentando torturá-la, de como estavam tentando matá-la. E ao testemunhar isso, ao ver o poder de Deus vindo sobre os demônios e os expondo, isso mudou meu coração. Transformou meu coração para ser capaz de amar as pessoas como nunca antes. Sim, porque quando as pessoas agiam de forma mal, rude comigo, ou simplesmente no geral, no passado, a tendência é de olhar para as pessoas com certo desprezo, ou no mínimo, era difícil amar a pessoa, certo? Porque um pode pensar, como você pode fazer algo assim, especialmente quando é com você? Tipo, eu não fiz nada de errado com você. O que há de errado com você? É só isso que você consegue pensar, o que há de errado com você, certo? Mas a partir daquele dia, eu nunca mais pensei dessa forma. Quero dizer, meus olhos se abriram para ver que não é a pessoa. Isso é espiritual, é um demônio literalmente controlando aquela pessoa nessa área. Elas não podem evitar ser maus, é o demônio por trás disso. Então, a partir daquele dia, sempre que alguém me tratava mal, sempre que eu via alguém nas notícias fazendo algo de ruim ou qualquer coisa, eu olhava para elas de forma diferente, a partir do momento em que meus olhos viram o poder de Deus tocando as pessoas com opressão demoníaca e as libertando. A partir dali, eu passei a amá-las facilmente, porque eu tinha compaixão por elas. Aquilo não é o verdadeiro ser delas. O verdadeiro ser delas está por trás dos demônios. Elas precisam de libertação e ainda não conhecem as boas novas. Claro que eles são assim. Eles não têm culpa, amém? Então, essa é uma das grandes razões pelas quais ver a libertação, como ver o poder de Deus libertando alguém, é a coisa mais linda do mundo. Porque não só revela o amor de Deus, mas também abre seus olhos para ver o que realmente está acontecendo, para que você possa ter compaixão pelas pessoas. Você não pode ter compaixão pelas pessoas sem que seus olhos espirituais sejam abertos. E como Deus faz isso? Pelo seu poder, revelando o reino espiritual, pelo seu poder vindo sobre alguém que está oprimido e libertando essa pessoa. Amém? Aleluia. Então, temos um mandato de Deus aqui na Igreja 5F. E acredito que esse mandato é para todos os crentes. Mas temos esse mandato de divulgar as obras de Jesus Cristo. É assim que ele recebe a maior glória. Existem diferentes níveis de glória que podemos dar a Deus. Podemos simplesmente dizer glória a Deus, ou podemos fazer tudo o que pudermos em ação para dar glória a Deus. Amém? É assim que Deus recebe a glória. É assim que os olhos se abrem para ver a realidade do reino espiritual. Para que seus olhos se abram para ver que os problemas que estavam enfrentando eram espirituais e que Jesus é a resposta. E eles saberão para onde ir. E então serão livres. Como saberão para onde ir se não for mostrado? Se não for revelado? E também é assim que todos nós no corpo de Cristo
Podemos ser mais semelhantes a Cristo e amar as pessoas de forma verdadeira quando os nossos olhos se abrem espiritualmente pelo poder de Deus agindo e tocando as pessoas. Você vê o quão importante é que divulguemos as obras de Jesus Cristo, os milagres, a libertação? Aleluia! O Senhor me deu essa imagem ontem à noite, enquanto eu meditava sobre essa palavra, e Ele me mostrou isso, que sempre que alguém dá um testemunho, bem, sempre que um milagre é visto e sempre que um testemunho é compartilhado. Deus me curou, Deus me libertou. Este milagre que Jesus fez quando eu vim para esta igreja, por exemplo. Sempre que alguém faz isso, é como se eles tivessem uma lâmpada e ela acendesse e eles a levantassem. E o corpo de Cristo, devemos todos carregar lâmpadas, como tochas. E o Senhor me deu essa imagem como, tipo, ok, eu estou compartilhando um testemunho agora. E isso simboliza o monte e simboliza a igreja. Porque é quando vamos à igreja, quando vamos ao corpo, que encontramos Jesus. Porque é lá que seu poder se move. Amém? E todos nós não somos chamados para ser cristãos individuais, somos todos chamados para ser parte de um corpo juntos, amém? E a igreja é onde somos equipados e onde somos equipados para ter vitória sobre o inimigo, amém? Então, essa área aqui simboliza o topo do monte e a igreja. E então eu chego com uma lâmpada e outra pessoa está ali. Vemos ela sendo libertada ou curada e ela vem aqui com sua lâmpada. Então, outra pessoa aqui, ela vem e compartilha seu testemunho de como foi liberta do vício e compartilha isso. Ela traz sua lâmpada aqui. E outra pessoa aqui foi libertada da depressão e ela vem e tem sua lâmpada aqui. E o que acontece agora? Agora temos como 5 lâmpadas diferentes. E então, quando olha do espaço, você pode ver as grandes cidades, pode ver elas em contrastes com as pequenas cidades, certo? Por quê? Porque há muitas más luzes acesas. Por isso que você pode vê-las de longe. Há luzes acesas nas pequenas cidades, mas você não pode vê-las de longe. Então, essa é a importância de todos nós compartilharmos nossa luz coletivamente. E o impacto negativo que pode ter quando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas não compartilham seus testemunhos. São lâmpadas que poderiam estar acesas, mas não estão acesas. Não estamos brilhando tão intensamente como igreja. E o Senhor me deu essa imagem de quando você compartilha seu testemunho e vamos dizer que Deus te liberta aqui, te cura aqui na igreja. Deus vem com poder e te toca. E agora você tem um testemunho, você foi libertado da opressão demoníaca, do vício, digamos. E aí você compartilha seu testemunho, mas você compartilha com apenas uma pessoa. Então, você trouxe sua lâmpada e a trouxe aqui, unindo-se com a lâmpada de todos aqui. Mas então, outra pessoa, ela filmou seu testemunho aqui. E nós postamos isso aqui. E glória a Deus, temos como 2 milhões de seguidores em todas as contas de mídia social juntas. Quase 1 milhão no YouTube. Então tá. Nós compartilhamos o vídeo aqui na nossa plataforma de mídia social, com essa grande graça que Deus nos deu, porque é um avivamento. Então, Ele nos deu essa grande graça, onde cada luz que compartilha seu testemunho aqui é amplificada por 2 milhões. Então, imagine, uma pessoa compartilha seu testemunho com apenas uma pessoa e traz sua única lâmpada aqui. Mas pense nisso. Realmente temos cerca de 2 milhões de seguidores e inscritos em todas as contas de mídia social. Agora, talvez nem todos os 2 milhões vejam, mas você entendeu o ponto. Na verdade, mais poderiam ver isso.
Porque através do funcionamento da mídia social, vai para algoritmo. Às vezes faço uma postagem e, se ela viraliza um pouco, ela diz que 90% dos espectadores dessa postagem não são seguidores. Então, significa que a maioria dos seguidores possam ter visto, mas, comparado com todas as pessoas que viram, não é muito. Como quando a mulher teve seus olhos abertos no dia seguinte da conferência Flourish, nossa primeira conferência em Los Angeles, seus olhos se abriram aqui. Esse vídeo no Instagram agora tem mais de 1 milhão de visualizações só no Instagram. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, só estou te dando um exemplo. No meu Instagram há como 200 mil seguidores. Então, obviamente, havia muito mais pessoas que não eram seguidores que viram isso. Então tá, pelo menos 2 milhões de pessoas poderiam ver um testemunho compartilhado aqui. Poderia até ser mais. Então, quando você compartilha seu testemunho aqui, onde ele pode ser amplificado, imagine, é como se sua lâmpada fosse amplificada por 2 milhões. É como se 2 milhões de lâmpadas que são adicionadas à coleção. Agora estamos no mapa. Agora eles podem nos ver da estação espacial. Aleluia! Aleluia! E a questão é que é assim que Jesus alcança as pessoas. Jesus não quer que as pessoas venham até ele por meio da religião. Jesus não quer que as pessoas venham até ele porque os pais disseram que deveriam ir. Ou porque o pastor diz que devem ir. Jesus não quer que as pessoas venham até ele porque é a coisa lógica, inteligente a se fazer. Jesus não quer que as pessoas venham até ele porque todos os outros estão indo, porque é algo popular. Jesus não quer que as pessoas venham até ele por esses motivos, ele quer que as pessoas venham até ele de coração. Porque elas estavam precisando de algo. E ouviram que Jesus poderia ser a resposta. Então elas vieram, buscaram e o encontraram. E porque Jesus quer revelar para as pessoas, vocês precisam de mim. Sim, não há nada que vá consertar esse vício, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, tormento mental, doenças, nada neste mundo. Você pode tentar de tudo, nada vai tirar isso. A não ser eu. Então, mais frequentemente, as pessoas estão fazendo do jeito religioso e pessoas estão em suas vidas e elas pensam, bem, meus problemas são esses e eu realmente não sinto que preciso dessa religiosidade. Ninguém precisa da religiosidade, elas estão certas. A religiosidade é morte. Aleluia. Não é o caminho para a vida, como os fariseus. O caminho dos fariseus levou à morte, certo? Eles perseguiram, crucificaram Jesus. Era cheio de ódio e leis que aprisionavam as pessoas, mantinham as pessoas longe do encontro com o amor de Deus e de seguir o Espírito Santo, certo? Então as pessoas ouvem religião, religião, religião e não querem isso, com razão. Então, Jesus quer apresentar as pessoas a Ele por meio dessas boas novas. São as boas novas porque as pessoas estão precisando. As pessoas precisam dessas coisas. Elas precisam de cura, libertação e um Salvador. Elas não têm essas coisas. E as boas novas são simplesmente que há alguém que pode curar você, libertar você e salvar você e preencher todo o vazio em você. E o nome dele é Jesus. Essas são as boas novas. Então as pessoas estão sofrendo e é nosso trabalho dizer: Jesus me curou disso. Jesus me libertou disso. As boas novas vão adiante. É o que as pessoas desejam e precisam. Elas dizem: o quê? Eu preciso disso. Eu estive buscando isso. Eu estive buscando isso em práticas da nova era. Eu estive buscando isso em tratamentos médicos, remédios. Eu estive buscando isso no yoga. Eu estive buscando isso através de videntes, dos tarôs, dos horóscopos. Eu estive buscando isso.
Mas você está me dizendo que você realmente encontrou isso em Jesus? Tá bom, então, agora eu vou tentar Jesus. E é assim que elas realmente o encontram. E então Jesus os cura, liberta e os salva. E elas ficam como: Você fez isso, você realmente me ama. Você fez isso por mim? Eu preciso entregar minha vida a você. Eu quero entregar minha vida a você. Ninguém me mostrou amor assim antes. E então elas realmente entregam suas vidas a Jesus, não religiosamente, mas realmente se entregam. Então é assim que Jesus quer fazer, como ele quer se apresentar às pessoas, como ele quer que as pessoas o busquem e venham a ele. É por meio de nós compartilhando essas boas novas. Amém? Então temos esse mandato na Igreja 5F para divulgar o que Deus está fazendo. Temos esse mandato de compartilhar essas boas novas. É um mandato de Deus para a igreja, para o ministério. Deus está me pedindo e a todos nós para administrar as obras que Ele faz, os frutos. Temos a opção de trazer nossas lâmpadas, amplificá-las e trazê-las para o monte. Você tem essa opção. Eu tenho essa escolha. Nós temos essa escolha na Igreja 5F. Temos livre-arbítrio. Este é um mandato que Deus nos deu. E então, eu levo isso muito, muito a sério, porque entendo que foi assim que as pessoas vieram até Jesus na Bíblia. E é assim que as pessoas continuam a vir a Jesus hoje. É a única maneira. Compartilhando essas boas novas reais, os milagres, os testemunhos. Aleluia. A primeira colheita que veio foi de um testemunho de um encontro com o poder de Jesus. Jesus ministrou profeticamente a essa mulher samaritana no poço. E ela estava se relacionando com muitos homens. Ela tinha muitos parceiros. Naquela época, isso era muito grave, muito mais grave do que é hoje. Era realmente muito condenado, ridicularizado. E Jesus mostrou amor para ela. Ele revelou, ele sabia dessas coisas, mas não a condenou. E ele revelou para ela seu amor e que ele queria ser seu salvador. Ela ficou impressionada com o seu amor e se apaixonou por ele. E ela soube que ele era realmente o Messias, ela acreditou nisso. Então ela correu e contou a todos que conhecia tão entusiasticamente. E ela compartilhou, ela não escondeu, ela realmente não escondeu o que Jesus fez por ela, embora fosse vergonhoso. Poderia ser visto como vergonhoso. Não precisa ser vergonhoso, mas para nós como humanos, pode parecer vergonhoso. Mas ela não escondeu. Jesus sabia tudo sobre mim. E ela falou com tanto amor, ela falou com tanta empolgação. As pessoas podiam ver que era real. Eles queriam o que ela tinha recebido. A unção se moveu através dela, por meio desse testemunho, e fez as pessoas correrem e virem até Jesus. Elas ouviram essas boas novas do testemunho. Elas não ouviram tipo, há um grande profeta pregando, devemos vir ouvir. Elas ouviram as verdadeiras boas novas. Eu vivia uma vida horrível, pecadora. Eu encontrei o poder de Deus. Ele me mudou. Ele me salvou. Eu encontrei seu amor, foi o amor mais incrível que eu já senti e experimentei. Eu quero que você experimente esse Jesus. Venha! Essas foram as boas novas, essas foram as verdadeiras boas novas que carregaram a unção. E isso realmente levou as pessoas a virem até Jesus. E a Bíblia diz que muitas pessoas seguiram Jesus a partir daquele dia.
E a Bíblia diz que foi por causa do testemunho da mulher. Então, por quê? A mulher compartilhou as boas novas, colocou sua lâmpada no monte, foi real e não escondeu o que poderia ter sido visto como vergonhoso. Foi por isso que muitas pessoas vieram a Jesus naquele dia. E na Bíblia, essa é a primeira colheita, o primeiro avivamento. Aquele foi o começo. E isso continua assim. A Bíblia continua dizendo, e através dos evangelhos, multidões vieram a Jesus porque ouviram falar dos milagres que ele estava realizando. Eles ouviram falar dele. Eles ouviram falar do que ele estava fazendo, as obras que ele estava fazendo. Então as multidões se aglomeraram a ele. A mulher com o fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela ouviu os relatos sobre Jesus. A razão pela qual ela teve tanta fé para ser curada foi porque ela ouviu todos esses testemunhos de que outras pessoas estavam sendo curadas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para ser salvo, para ser curado e liberto, você precisa de fé. Então, se temos um coração para que as pessoas tenham fé, precisamos ter um coração para compartilhar nossos testemunhos. Porque compartilhar nossos testemunhos é o que libera fé nas pessoas. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Romanos 10, 7. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Apocalipse 19, 10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando você testemunha o que Jesus fez na sua vida, há uma unção que vem de você. A profecia que vem de você. Você está profetizando para alguém. Jesus pode fazer isso por você. Jesus fará isso por você. Se você receber esse espírito que estou liberando. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se você receber essa profecia, se você acreditar no que eu estou te dizendo, que Jesus fez por mim, você será curado. Você será libertado. E algumas pessoas, elas só precisam ouvir. Algumas pessoas, elas só precisam de ouvir um testemunho. Talvez elas tenham vício e só precisem ouvir um testemunho de que alguém foi libertado da depressão, e isso libera fé nelas para serem libertas do vício. Mas outras pessoas levam mais do que isso. Cada pessoa é diferente. Todos têm um passado diferente, uma criação diferente. Se você teve uma criação cristã, por exemplo, você tem essa base de fé que outros não têm. Por exemplo, se você tem esse encontro radical com Jesus, você pode ter uma fé mais forte do que pessoas que cresceram cristãs, mas não tiveram essa conversão radical de Saulo para Paulo. Meu ponto é que todo mundo é diferente em lugares diferentes. Nem todos recebem fé como se fossem robôs. É diferente para todo mundo. Mas o que estou dizendo é que uma pessoa que tem opressão, elas têm vício, um espírito de vício. Elas ouvem um testemunho de alguém que foi libertado da depressão e eles não acreditam que podem receber libertação desse vício ainda. A fé deles cresce um pouco. A fé deles ainda não está madura para receber o milagre, mas então alguém testemunha que foi liberto do vício, do mesmo vício que os atormenta, e de repente a fé deles cresce, a fé deles está madura e eles recebem o milagre. Não foi você, John? Ele diz, uau, não foi você? Você foi liberto de um vício de 40 anos? Era pornografia? Pornografia. E eu me lembro, em masturbação também. E eu me lembro de você testemunhando na igreja não faz muito tempo, dizendo, ouvi alguém testemunhar que foi liberto de décadas de vício em pornografia e masturbação. E então eu fui liberto. É isso mesmo? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus.
Obrigada, Jesus. Esse é apenas um exemplo. Eu ouvi tantos exemplos assim. É lindo. E eu faço assim porque tem algo que eu queria compartilhar com vocês. Isso me lembra de uma das minhas coisas favoritas na vida. Literalmente, uma das minhas coisas favoritas, que é ouvir testemunhos. Tipo, isso me traz tanta alegria o tempo todo. Isso é o que acontece toda vez que eu ouço um testemunho. Número um, fico ainda mais admirada com Deus. Uau, Deus, você é incrível. Ah! Isso é o que acontece toda vez que eu ouço um testemunho, um dos seus testemunhos. Toda vez. Nunca envelhece. Oh! Tá, esse é o número um. Número dois, eu fico tão animada porque eu conheço o reino espiritual. Eu sei que tem alguém por aí que está prestes a ser liberto agora. De verdade, toda vez que eu ouço um testemunho, porque eu vejo no reino espiritual, porque eu sou madura espiritualmente, porque meus olhos já viram, meus olhos se abriram. Eu entendo o reino espiritual. Então, por causa disso, eu vejo no reino espiritual. Quando, tipo, eu ouço um testemunho. Alguém diz, fui liberto disso, fui curado disso. E eu literalmente vejo no reino espiritual várias pessoas ao redor do mundo. Na Índia, no Japão, em Gana, na Inglaterra, no Canadá, no Brasil. Eu vejo pessoas sendo libertas da mesma coisa que alguém acabou de testemunhar. Eu vejo a libertação delas chegando agora. Eu vejo no reino espiritual todas essas pessoas diferentes ao redor do mundo. E é como se elas tivessem fé. E então, porque esse testemunho foi liberado, a fé delas se tornou madura. E agora elas receberão o milagre. Eu literalmente vejo isso. E às vezes, tipo, eu posso ver, sabe, ontem, alguém compartilhou um testemunho. E então eu fico tipo, amanhã, tantos milagres vão acontecer porque essa pessoa compartilhou o testemunho. Porque as pessoas ouviram isso e precisavam de mais fé para receber o milagre. E agora elas vão receber o milagre. A fé delas está madura agora, porque essa pessoa compartilhou o testemunho. Aleluia. Tem alguém aqui, e se você está assistindo online, diga, sou eu, mas tem alguém aqui cuja fé se tornou madura e recebeu libertação, ou cura, ou um avanço, depois de ouvir um testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E agora, além do John, tem mais alguém aqui cuja fé se tornou madura e recebeu um milagre depois de ouvir um testemunho do milagre que precisava. Levante a mão se for você. São muitas mãos. Glória a Deus. Então, eu compartilho isso para que vocês possam entender o quão importante é o seu testemunho. Há pessoas lá fora esperando pelo seu testemunho. Deus nos usa como vasos e às vezes esquecemos disso. Às vezes não entendemos o quão valiosos somos como vasos de Deus. Quão valiosos são os nossos testemunhos. Mas Deus está buscando o seu povo. Ele está buscando pessoas. Ele está liberando fé para as pessoas. Ele está ajudando as pessoas a terem fé. E uma das principais maneiras que ele faz isso é através de mim e de você. É quando ele se move através das pessoas para alcançar seus filhos. Ele se move através de nós para alcançar seus filhos. E ele se move através de nós para plantar sementes que um dia estarão maduras para a colheita. A salvação virá, a libertação virá e a cura virá. Então, uma grande maneira pela qual Deus libera fé para alguém, aumenta a fé de alguém, para que o milagre aconteça é quando ele se move através de você compartilhando seu testemunho. E então, honestamente, porque Deus é um princípio dele se mover através de nós.
E ele não precisa fazer isso. Ele não está limitado a nós, mas ele escolhe, na maioria das vezes, se mover através de nós. Então Deus tem todos esses planos elaborados, todos esses planos para alcançar seu povo, para curar seu povo, para libertar seu povo, planos muito elaborados. E então, quando nós retemos nosso testemunho, podemos estar arruinando o plano de Deus. Sim, Deus pode fazer algo diferente, mas não será naquele dia, provavelmente será em outro dia. Mas Deus tinha planejado se mover através de você e liberar fé através de você em alguém. Deus tinha planejado fazer esse milagre para alguém naquele dia, depois que você liberasse seu testemunho e ele se movesse através daquele testemunho para colocar fé naquela pessoa. Quantos de vocês, eu me pergunto, quantos de vocês, em um domingo aqui, depois de um testemunho ser compartilhado antes da igreja começar, receberam um milagre naquele dia porque tiveram mais fé? Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que aquela pessoa compartilhou o seu testemunho, amém? Obrigado àquela pessoa por compartilhar seu testemunho. Porque você foi liberto naquele dia por causa disso. Você foi curado naquele dia por causa disso. Aleluia. Por isso, é tão sério que compartilhemos os testemunhos e compartilhemos as obras. Quando Jesus faz um milagre aqui, esse milagre não é para nós. É para Ele. É para a glória dele. Pertence a Ele. Somos mordomos desse milagre. Lembre-se, estamos aqui nessa terra não para nos divertir, não para estarmos confortáveis, não para perseguirmos nossos próprios sonhos. Estamos aqui nessa terra para sermos a luz do mundo, um vaso de Deus, compartilhar as boas novas para dar glória a Deus. Então, tudo que Deus nos dá aqui é nosso para administrar. Não é nosso para simplesmente guardar e reivindicar como nosso. Até mesmo seu fôlego nos pulmões deveriam ser visto dessa forma. Por que você está respirando agora? Para servir a Jesus. Isso é a verdade, corpo de Cristo. Esse não é o jeito morno. Esse é o verdadeiro caminho de um discípulo de Jesus Cristo. Amém? E toda vez que Deus faz milagre aqui, antes de tudo, quando você vem aqui para esta igreja, para este prédio da igreja, ou quando você vem para um evento de avivamento, é agora, para uma conferência, quando você vem, porque nós não escondemos que há câmeras aqui e vídeos, é assim que a maioria de vocês vieram até aqui, vendo vídeos dos milagres acontecendo ou dos testemunhos que as pessoas compartilharam, certo? Quando as pessoas preenchem o formulário de querer estar plantado na igreja 5F, há uma opção. Nós fazemos uma pesquisa, perguntamos como você soube sobre a igreja da igreja 5F. E 76% dizem redes sociais. Ou seja, vídeos nas redes sociais. 76%. E eu esqueci os outros percentuais, eu os tinha anotado, mas uma pequena porcentagem é ouvindo de amigos e familiares. Como esses amigos e familiares ouviram? Os vídeos nas redes sociais. E uma porcentagem muito, muito pequena é através de eventos. Algumas pessoas foram convidadas para um evento e foi a primeira vez que tiveram contato com isso. Mas nós não escondemos a libertação e a cura. Tudo foi público. Então, a forma como as pessoas chegaram à Igreja 5F, como crescemos para mais de 2 milhões de seguidores, com todas as contas de redes sociais e tudo mais, como tudo isso aconteceu, foi porque desde o primeiro dia e todos os dias, tornamos públicas as obras de Jesus Cristo. Não escondendo as libertações, as curas, os testemunhos, mas sendo obedientes a Deus, seguindo esse mandamento para dar glória a Deus e administrar bem esses testemunhos, não guardá-los, não retê-los, mas compartilhá-los com o mundo. Essa é a nossa luz que fomos chamados a brilhar, para que o mundo encontre Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, quero deixar claro aqui, se você vem à igreja 5F,
Se você vai a um evento, se você vai a uma conferência, há câmeras. Por que há câmeras? Para divulgar as obras de Jesus, para colocar essa luz sobre o monte, para que outros possam ser guiados até Jesus e também recebam libertação, cura e salvação. Então, é isso que fazemos aqui. Esse é o nosso chamado. Não nos envergonhamos disso e levamos isso muito a sério aqui. Essa é a nossa obediência a Deus. E nós só estamos aqui por causa disso, porque Deus se move através dessa obediência. O primeiro vídeo que viralizou e levou ao avivamento, se espalhando, foi Deus se movendo com poder na Igreja 5F naquele ano. Ainda não havia ocorrido libertação, mas as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, a unção profética tocava as pessoas e elas às vezes caíam com o poder de Deus. E eu também fui para Tanzânia, para um orfanato, e orei por crianças que tinham HIV e Jesus as curou. Glória a Deus. Glória a Deus. E houve um testemunho. Não tínhamos muitos testemunhos naquela época, mas havia um. Foi a única vez que eu vi falar de alguém sendo curado durante uma das minhas transmissões ao vivo. Cerca de 2 meses antes, e essa pessoa compartilhou o testemunho, e ela foi curada de uma dor no joelho. E isso foi antes de quase qualquer segmento, quando a nossa igreja tinha apenas algumas pessoas indo regularmente, tipo 3 ou 4, às vezes 2. E eu publiquei esse vídeo que mostrava Deus se movendo com poder e também alguns testemunhos. E Deus soprou sobre esse vídeo. E em 1 dia e meio, no meu aniversário de 30 anos, dia 1º de janeiro, o vídeo alcançou 1 milhão de visualizações e havia milhares de testemunhos de pessoas que receberam milagre enquanto assistiam ao vídeo. Pessoas foram curadas, libertas, até ateus disseram, eu senti poder quando assisti a isso. Glória a Deus! E até hoje nunca li todos os testemunhos nos comentários, porque eram milhares. Então, antes disso, quase nenhum seguidor. Poucas pessoas na igreja, era só isso. Antes disso, só tinha visto um milagre acontecer em uma transmissão ao vivo, na live. E nós não víamos tanto o poder de Deus se movendo nos cultos da igreja. E não havia libertação, muita, quase nenhuma cura. Mas Deus havia me chamado para administrar bem o que Ele havia me confiado. A Bíblia diz, em Mateus 25, 21, o seu Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, como Deus estava se movendo e os 2 testemunhos que foram compartilhados naquele ano e foram colocados naquele vídeo, foram vistos como algo realmente valioso e que pertenciam a Jesus. E Jesus se moveu através disso. E aqui estamos agora. O avivamento explodiu. Milhões recebendo incontáveis testemunhos de cura, libertação e salvação em suas vidas. Mas isso não aconteceu de qualquer jeito. Aconteceu porque obedecemos a Deus com esse chamado de tornar públicas as suas obras e levar isso a sério. Compartilhando cada testemunho, cada milagre possível, o máximo que podemos. Amém? Aleluia. Então, você precisa entender que se quer avivamento, você não pode ser egoísta, não pode ser ganancioso, não pode querer o avivamento e só ficar assistindo como se fosse entretenimento. Se você realmente quer avivamento, você precisa fazer parte do avivamento. Você precisa compartilhar seu testemunho. Você precisa estar disposto e sem vergonha de que as obras de Jesus em sua vida sejam tornadas públicas para a glória dele. Amém? Aleluia. Eu quero deixar isso claro, só quero deixar claro que esse é o nosso mandato aqui. Talvez você não tenha visto isso em muitas igrejas, mas aqui somos diferente. Aqui é avivamento. Aqui somos totalmente entregues a Jesus.
Aqui temos o temor de Deus. E aqui é um mandato nosso. Tornar públicas as obras de Jesus e compartilhar os testemunhos. Quando alguém compartilha seu testemunho, se você grava seu testemunho aqui, você o colocou nas mãos de Jesus. E Jesus o colocou em nossas mãos aqui para que essa luz vá para o mundo e ponto final. Não há como voltar atrás. É como quando alguém dá uma oferta e depois quer pegar de volta. Você está dando para Deus e depois quer tomar de volta? Precisamos ter o temor de Deus e entender que essas coisas não pertencem a nós. Então, você compartilha seu testemunho, você já o entregou a Deus. Você o entregou a Deus e você entregou o que já pertence a Ele. Já pertence a Ele. Ele já pediu para você liberá-lo para o mundo, para dar glória a Ele. E você fez isso, agora precisa deixar ir. E eu digo isso porque existe um diabo lá fora. Existe um diabo, existe uma guerra espiritual. E pode ter certeza de que o que mais aterroriza o diabo é a divulgação dos testemunhos. É disso que ele mais tem medo. Porque está escrito na palavra: pelos frutos os conhecereis. Essa é a única forma de conhecê-los. E o diabo, seu plano contra cada servo ungido de Deus é lançar lama, lançar acusações falsas sobre os verdadeiros ungidos que andam no poder de Deus. Os milagres não são reais, são falsos, eles estão usando poderes demoníacos, blá, 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 blá. Esse é o esquema do diabo contra todo o verdadeiro servo ungido de Deus que anda no poder de Deus. Você verá isso todas as vezes. Tudo o que ele tem são mentiras. Tudo o que ele pode fazer é esperar que as pessoas acreditem nas suas mentiras. Então, a única coisa que derrota as mentiras são os frutos. É assim que a verdade vence as mentiras, porque é a palavra de Deus. Ninguém pode contestar a palavra de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Então, se há fruto após frutos, todos os dias há frutos, os anos passam, e há fruto, e há frutos. Qualquer verdadeiro crente com um coração puro, que realmente deseja ver a verdade, verá que este é um ministério verdadeiramente ungido, um servo ungido de Deus, e que essas são falsas acusações. Isso é a verdade. É assim que eu mantenho a paz e a confiança no Senhor para o meu ministério, para este ministério, porque já recebi todo tipo de falsa acusação contra mim e provavelmente recebo todos os dias. Mas eu não deixo isso me afetar. Eu não me preocupo achando que a verdade nunca vai aparecer ou algo assim. Eu não deixo isso me abalar, porque eu sei que a palavra de Deus nunca falha, que há frutos verdadeiros aqui, e por isso nós vamos continuar focados ao nosso trabalho de brilhar nossa luz e mostrar as obras de Jesus ao mundo. E aqueles que quiserem acreditar no diabo, eu não posso fazer nada sobre isso. Eles podem fazer o que quiserem. Mas aqueles que realmente querem conhecer a verdade será conhecida. Se nós continuarmos mostrando os frutos, isso leva tempo, às vezes leva anos. Mas a verdade virá à tona. Aleluia. Então, preste atenção, o diabo sabe disso. Vocês precisam entender que um dos maiores esquemas do inimigo, no verdadeiro mover de Deus, no avivamento, é tentar fazer com que as pessoas retenham seus testemunhos ou tentem retirar seus testemunhos. Porque essa é a maneira que ele tenta manter as pessoas cegas para que não saibam se isso é real ou não. Os milagres estão acontecendo, mas as pessoas estão em silêncio, então o mundo não sabe. Isso é real ou não? Eu não sei. Pelos frutos os conhecereis. Eu não sei se há frutos. Há frutos, mas nós precisamos falar. Amém? Aleluia. Então, é por isso que temos esse mandato aqui.
Nós vamos compartilhar os testemunhos. Nós vamos compartilhar os testemunhos. O inimigo às vezes tenta apagá-los, o inimigo tenta impedir que as pessoas os compartilhem, tenta nos impedir de publicá-los. Nós não podemos permitir isso. Nós não vamos deixar o diabo vencer. Nós temos que deixar Deus ser glorificado. Essa luz, você compartilhou sua luz. A luz deve ser compartilhada. Ela não pode ser retirada. Amém? E o diabo virá às pessoas e tentará fazer com que elas se sintam envergonhadas ou com medo, porque o seu testemunho pode alcançar milhões de pessoas. Então, o diabo pode tentar fazer algumas pessoas sentirem medo, temerem o julgamento dos outros, se preocuparem com o que as pessoas vão pensar e, de repente, elas não querem mais compartilhar o testemunho, ou se compartilharem, dizem, eu não quero que isso seja postado. Imagine se, nos tempos bíblicos, as pessoas que escreveram a Bíblia tivessem permitido que os testemunhos fossem retirados. Nós teríamos uma Bíblia? Pelo menos teríamos as histórias nos evangelhos e no livro de Atos sobre pessoas sendo curadas e libertadas dos demônios? Não teríamos. E onde isso terminaria? Zaqueu roubava dinheiro das pessoas como coletor de impostos. Ele poderia ter dito, eu tenho vergonha do meu passado. Não coloque isso lá. Mas foi escrito na palavra de Deus. Deus quis que estivesse na sua palavra para mostrar às pessoas que todos precisam de um Salvador para pagar e libertar dos seus pecados. Aleluia! Precisamos ler isso e ouvir isso para saber o que Jesus pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! A mulher com fluxo de sangue, que naquela época era vista como impura, agora milhões, bilhões, trilhões de pessoas leram sobre ela, tendo essa condição vergonhosa. Ela poderia ter pedido para ser retirado isso da Bíblia. Sério? A mulher samaritana no poço, ela se envolvia com muitos homens. Ela poderia ter ficado envergonhada e pedido para retirar essa parte da Bíblia. Tipo, podem deixar a parte onde fala com entusiasmo, onde Jesus me disse tudo o que eu já fiz, mas tirem essa parte aqui. Maria Madalena foi liberta de muitos demônios. Ela era possuída por demônios. Ela poderia ter pedido para ser retirada da Bíblia, para que sua história não fosse contada por vergonha de ter sido possuída. Certo? Paulo assassinava cristãos. E até hoje sabemos disso. Pregamos sobre isso até hoje. O passado de Paulo, ele assassinava cristãos. Tenho certeza de que um pensamento passou por sua mente, provavelmente. Ele pensou, gostaria que essa parte não precisasse ser escrita. E que ele pudesse ser visto apenas como um servo puro de Deus, desde sempre. Certo? Mas foi escrito, foi registrado. Como as pessoas precisavam de um Salvador, de um libertador, de um curador, o passado delas e o que Jesus fez. Foi escrito e registrado. Porque as pessoas não precisam ouvir que você era perfeito e que Jesus só fez sua vida ficar mais perfeita ainda. Porque as vidas delas não são perfeitas. Isso não as atrairia. Isso não seria uma luz para onde elas quereriam correr. Havia um homem que tinha um filho possuído por um demônio, e o demônio o lançava no chão, tentava jogá-lo no fogo. Esse menino estava possuído. E Jesus o libertou. E isso permaneceu na Bíblia. Seu filho foi liberto dos demônios, e isso permaneceu na Bíblia. O diabo dirá todo tipo de coisa. O diabo dirá, você deveria ter medo, você precisa proteger seu filho. Mas esse milagre que Jesus fez pelo seu filho pertence a Jesus. E a maneira de ter a maior e mais verdadeira proteção para a sua vida e para seu filho é obedecendo a Jesus em tudo.
Não apenas obedecer a Jesus lendo a Bíblia, orando, adorando, indo à igreja, ofertando, mas também testemunhando. É muito simples encontrar a vida abundante em Cristo. Como encontrar vida abundante, proteção e manter sua libertação. É através da obediência completa a Deus. Se você não está obedecendo a Deus em uma área, você tem uma porta aberta para o diabo. É como se sua porta estivesse destrancada. Você está perdendo proteção no mundo espiritual quando abre uma porta, quando a mantém aberta. É muito simples receber a proteção completa de Jesus e andar em uma vida abundante. Obediência total. E você precisa levar a sério cada aspecto da sua obediência. 98% não é o suficiente. Tudo que você faz por Jesus, tudo que você testemunha por Jesus, é claro que o inimigo não vai gostar. É claro que haverá perseguição, pessoas que odiarão, pessoas que não entenderão, mas você terá a proteção total de Jesus sobre você. Você terá o deleite completo de Jesus sobre você. E você manterá a liberdade que recebeu e caminhará em uma vida abundante. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 11. Então, você precisa levar isso a sério. Se você não compartilha seu testemunho, você não está vencendo o inimigo. O inimigo não quer que você compartilhe seu testemunho. Quando você não compartilha, está sendo desobediente a Deus e obediente ao diabo nessa área. O que significa que você está abrindo uma porta para o inimigo. O que significa que você não está fazendo sua parte para manter sua libertação. O que significa que é possível que a opressão volte. Eu vou ser real com você. Você vence o diabo pela palavra do seu testemunho. Você precisa levar isso a sério, amém? Aleluia. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o gentio. É hora de não ter vergonha de Jesus. É hora de não ter vergonha das suas obras, dos seus milagres, do que ele fez em sua vida, amém? Algumas pessoas não entenderão. Algumas pessoas podem te perseguir, mas sabemos que esse é o nosso chamado. Fomos chamados para não envergonharmos do nosso Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Apocalipse 12, 11. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas ao ponto de temerem a morte. Eles não amaram suas vidas ao ponto de temerem a morte. Eles não amaram suas vidas ao ponto de temerem a morte. Eles não amaram suas vidas tanto assim. Se você se preocupa demais com o que as pessoas pensam, se você tem medo por causa de compartilhar seu testemunho, de compartilhar o testemunho da sua família ou dos seus filhos, você está amando sua vida. Você está amando sua vida demais. Você precisa pegar sua cruz e entregar toda a sua vida a Jesus. E perceber que a sua vida não é sua. Quando você percebe que sua vida não é sua, você não terá medo de morrer. Você dirá, tudo vale a pena por Jesus. Eu servirei a Jesus com ousadia e sem vergonha e farei tudo o que ele me pedir, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Minha vida é tua, Jesus. Amém? Aleluia. É hora de não nos envergonharmos de Jesus como nunca antes. É hora de não nos envergonharmos do poder, não nos envergonharmos porque é o poder que realiza essas obras. Amém?
não nos envergonharmos do poder de Deus, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus em ação, salvando todos que creem. Pois não me envergonho das boas novas, é o poder de Deus em ação. Eu amo essa escritura. Essa escritura é poderosa. Eu não me envergonho. É porque há ataques contra o poder de Deus. E é por isso que dizemos, eu não me envergonho, isso é o poder de Deus em ação. O que significa que isso é Jesus, e eu não me envergonho do meu Jesus, que vem em poder, que cura os enfermos, que liberta os oprimidos. Eu tenho orgulho de estar ao lado do meu Jesus. Eu amo meu Jesus e entreguei minha vida a Ele. Então, diga o que quiser, faça o que quiser, eu permanecerei firme e orgulhosa ao lado do meu Jesus, ao lado do seu mover, do seu ministério e dos seus servos. Eu permanecerei sem vergonha. Eu proclamarei dos telhados. Jesus me libertou e me curou. Ele fez isso pelo seu poder, movendo-se através de um vaso, pela sua unção, de uma maneira fora do comum, como eu nunca tinha visto antes, mas Jesus de fato me libertou. E eu brilharei minha luz. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós vamos fazer um ato profético agora. Um ato profético. Alguns de vocês já estão brilhando sua luz, vocês estão brilhando sua luz intensamente. Alguns de vocês não estão brilhando sua luz e alguns de vocês precisam brilhar sua luz ainda mais. Você está se segurando, você tem se segurado. Então, este é um alerta hoje, uma palavra de convicção de Deus. É hora de se levantar e brilhar este ano. É hora de se levantar e brilhar agora como nunca antes. Alguns de vocês estão trazendo sua lâmpada para o corpo de Cristo e sua lâmpada deveria ser amplificada por 2 milhões, mas você tem se segurado. Então é apenas uma. É apenas uma luz. Então, eu quero que você tire um tempo com Deus agora. Tire um momento, apenas fale com Ele. Alguns de vocês precisam se arrepender, alguns de vocês precisam se render completamente. Alguns de vocês já sabem o que precisam dizer a Deus, então apenas tire um momento com Jesus e depois que você tiver tirado um momento com Jesus e se rendido, seja o que for, talvez haja uma área específica em que você não tem brilhado sua luz, você não tem compartilhado seu testemunho, você não tem sido totalmente honesto, você não tem permitido que seu testemunho seja amplificado da maneira que Jesus quer que seja amplificado. Quando você decidir que quer que sua luz brilhe o mais intensamente possível, não apenas brilhe, mas brilhe por 2 milhões ou mais. Quando você tomar essa decisão, se você tomar essa decisão, isso depende de você, se você tomar essa decisão. Eu quero que você pegue seu celular, ligue a sua luz e a levante. Mas tire um momento com Jesus primeiro. Tire um momento com Jesus primeiro. E quando você estiver pronto, levante sua luz. Aqueles de vocês que estão em casa, talvez estejam assistindo no celular, então precisam ser criativos. Liguem sua luminária. Se estiverem assistindo na TV, levantem seu celular, sua luz. E se puderem gravar vídeos disso, eu adoraria ver isso ao redor do mundo, brilhando a sua luz. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Isso é lindo. Isso é lindo. Olhem como está brilhante. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte. Isso é o que vocês são. Isso é o que somos em Cristo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós dizemos sim ao Senhor. Sim para sermos uma luz. Sim para sermos uma luz brilhante. Que o Senhor nos permitirá ser. 2 milhões de watts. Nós dizemos sim, Jesus.
Amplifica nossa luz. Senhor, deixe todos os perdidos e oprimidos verem esta luz, verem essas luzes, que eles vejam, que eles percebam. Assim como a estação espacial vê a cidade de Los Angeles no mapa. Deixa aqueles que estão perdidos, doentes e oprimidos, deixem-os verem essas luzes, essa luz da Igreja 5F, essa luz do corpo de Cristo. Deixa-os verem, deixa-os virem, deixa-os voarem para cá, deixa-os sintonizarem nas redes sociais de todo mundo. Que essa luz seja vista, que essa luz seja vista. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro sobre cada um de vocês. Eu declaro que qualquer sujeira que tenha enfraquecido sua luz, sai agora. Sujeira que tem feito sua luz ficar fraca, sai agora em nome de Jesus. Qualquer coisa que tenha te impedido, qualquer ataque do diabo para te impedir de brilhar sua luz, isso deve sair agora e deixar sua vida, em nome de Jesus. Esse espírito de timidez, esse espírito que tem te impedido de ser ousado, esse espírito de medo, ele deve sair agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Que vocês brilhem mais do que nunca a partir de hoje, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Que todos ao seu redor sejam atraídos pela sua luz. Seus colegas de trabalho, amigos, famílias, que eles vejam que você está mais brilhante, que eles reconheçam essa luz e sejam movidos a encontrar Jesus em você, que eles sejam movidos a perguntar sobre você, sobre a sua luz, sobre a sua alegria, sobre a sua paz. E que eles encontrem Jesus, que eles encontrem o poder e o amor de Jesus através de você, em nome de Jesus. Que essa unção venha sobre todos vocês e que vocês brilhem ainda mais, em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Aleluia! 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 Diga, eu serei a luz do mundo, uma luz brilhante, a luz mais brilhante que eu posso ser. Eu não deixarei nada me impedir de brilhar. Eu não terei medo. Eu não serei um covarde. Eu serei corajoso, sem vergonha. E brilharei, e brilharei, e brilharei para o meu Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Levante-se e brilhem, povo de Deus. Levantem-se e brilhem, Igreja 5F, pois a luz chegou. A luz chegou tão brilhante como nunca antes, na nossa geração e gerações passadas, como nunca antes. Ela chegou e é hora de brilhar. Ele está refletindo através de nós. Permita que ele reflita através de vocês tão brilhantemente como nunca antes. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.